Outro dia, como dizemos aqui em Minas, uma amiga das antigas me disse que o jeito que eu falo os nomes dos autores, Sartre, Nietzsche, Deleuze, até Lacan, também uso de palavras e termos em inglês, é um motivo para desligar o podcast, que eu deveria falar abrasileirado, aportuguesado, porque assim seria mais acessível. Isso me deixou pensando, o que é, de fato, dar acesso? Eu não sou contra quem queira falar Freud ou Nietzsche, do jeito que aprendeu, não tem problema. Minha matéria aqui não é idiomas, pronúncias. O que eu não acho é que existe uma regra rígida ou uma forma melhor para que os ouvintes me entendam. O que eu faço aqui não é pedantismo, mas dedicação. Eu não sei dizer por que sentimos conforto em falar Freud, que está mais perto da pronúncia do nome do pai da psicanálise em alemão, e talvez desconfortante falar Nietzsche. Eu não sei onde está essa regra, eu não sei todos os sensos comuns para falar os nomes dos autores. O curioso é que um parece soar natural e o outro estranho. Eu busco uma tentativa de ser consistente. Eu não falo várias línguas de forma alguma, sou apenas alguém que se dedica a entregar o melhor possível para você. E esse esforço não é para mostrar erudição. Se pareceu, realmente nunca foi minha intenção, mas eu quero oferecer algo a mais para o ouvinte. Uma sonoridade no nome mais próximo da pronúncia original. Não que eu ache que esses grandes autores iriam se sentir ofendidos se eu falasse Freud. Claro que eu não vou falar isso na minha graduação de forma alguma. Então, eu também não quero passar isso aqui para vocês. Imagine eu falando Michel Foucault. Aí pode haver argumento, mas todo mundo sabe que é Foucault. Minha tentativa, então, é achar um padrão e manter a consistência. E às vezes eu confesso até que me divirto nisso. Quando pronuncio alguns nomes, às vezes eu seguro aquela risadinha lá no fundo, porque já virou uma marca minha. Uma marca como vemos em tantos outros podcasts. Um detalhe que dá identidade. Desculpe eu me alongar, mas é porque eu não vou mais tocar neste assunto. Vamos ser sinceros, acessibilidade não é escolher entre Sartre ou Sartre. Acessibilidade é oferecer de forma gratuita, em podcast ou em qualquer lugar na internet, reflexões sobre filosofia e psicologia. É trazer esses temas para qualquer um que queira ouvir, sem barreiras. Então, para mim, isso é acessibilidade. Quem teve a oportunidade de ouvir a minha apresentação, eu disse que sou estudante de psicologia e filosofia. E é apenas deste lugar que eu falo. Amadurecer juntos, aprender juntos, crescer com estes temas. Podcast não é cátedra, é um espaço de evolução pessoal compartilhada. E você, ouvinte, o que prefere? O conforto de repetir como sempre ouviu ou se permitir um pequeno esforço de atravessar a estranheza e ampliar seu horizonte? Pense. Acessibilidade não é suavizar tudo até perder o sentido. É abrir a porta do conhecimento, e veja, de graça, sem exigir ingresso, título ou pré-requisito. Apenas a sua vontade pelo saber. Profundidade não é erguer-se numa torre de marfim, mas se dedicar, mesmo que isso provoque algum desconforto no início. Eu compartilho o que aprendo no caminho e é isso. O podcast é um convite para amadurecermos juntos. Rir das estranhezas, transformar a pronúncia difícil ou transformar uma ideia densa em entendimento. Crescer e amadurecer é aceitar que a filosofia e a psicologia nos desafiam, nos tiram da zona de conforto. Pensem sobre isso. Para isso que estamos aqui, para não sermos mais do mesmo. Que isso esteja até na forma de pronunciar uma palavra. Agradeço quem me compreendeu e talvez essas pessoas que já desligaram o podcast no primeiro episódio não tiveram a oportunidade de ouvir este recado. Então eu vou seguir aqui falando do jeito que eu me senti mais confortável, não para excluir aquele ou esse outro, mas sim considerando todos os critérios que eu já falei anteriormente. Deixo aqui a indicação cultural de um cara que dá acesso à psicanálise na internet, o Christian Dunker. É o livro A Arte de Amar. Ele destrincha as nuances dos afetos, emoções e sentimentos humanos e evidenciando os desafios da experiência amorosa na sociedade do século XXI. Bora então para o episódio de hoje? Uma palavra maldita, um post fora do tom, uma ironia mal interpretada e, de repente, cancelado. Vivemos num tribunal invisível em que não há rosto nem jurisprudência, mas que julga com a fúria implacável, o ressentimento, o ódio impotente contra aquilo que não se pode ser ou não se pode ter.
a inveja travestida de compaixão, onde o ressentimento se torna criador e gera valores como se fosse revolução. É pura vingança. Acabamos de descrever uma definição importante para o episódio de hoje. Friedrich Nietzsche não viveu a era digital, mas seus conceitos, ressentimento, moral do rebanho, parecem descrever com precisão cirúrgica o que hoje chamamos de cultura do cancelamento. E Foucault, com sua análise do panóptico, nos ajuda a entender como esse tribunal coletivo funciona sem precisar de juízes oficiais. O cancelamento não é só sobre justiça social, é também sobre poder, medo e a eterna tentação humana de punir. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Nietzsche, em A Genealogia da Moral, descreve duas formas fundamentais de moralidade. A moral dos senhores, que aqui também é entendida como a moral dos guerreiros, que nasce da afirmação da vida, da força e da criatividade. E a moral do rebanho, dos escravos, que nasce do ressentimento, da impotência transformada em valor. E estes designavam os mais fortes como os maus, sendo eles os bons. Então, primeiramente, eles negavam. E assim invertiam a lógica em relação aos senhores. Assim, buscavam ódio e o desejo de vingança. Os valores dos senhores é fruto de um movimento de autoafirmação, e dos ressentidos vem da oposição disso, da negação. Ele também dizia que o ressentimento é criativo. Quando não podemos agir, inventamos valores que nos dão essa sensação de vitória. Ele associou estes conceitos ao cristianismo, mas no episódio de hoje não vamos tratar desta forma. Quem sabe algum futuro dedicado a Nietzsche e o cristianismo. O ressentimento é um complexo de sentimento, de vingança e inveja. Assim podemos ver que o cancelamento é esse ressentimento travestido de justiça, essa vingança imaginária. Não se trata de criar novos valores, mas de punir quem ousa sair da linha. É catarse coletiva, é vingança mascarada de virtude. Por trás de cada trending topic há esse chiado de ressentimento. Assim, a cultura do cancelamento é exatamente isso, a vingança dos impotentes. Incapazes de criar novos valores, derrubam os valores dos outros. Não há superação, não há criação, apenas repetição. O nome muda, o motivo muda, mas o gesto permanece. Apontar, isolar, punir e esquecer. Um caso emblemático, a escritora J.K. Rowling, ela mesma, a do Harry Potter, foi cancelada por opiniões sobre identidade de gênero. O que se viu foi menos um debate e mais um linchamento digital. Nietzsche perguntaria: estamos criando novos horizontes éticos ou apenas reagindo com ressentimento? Temos um exemplo aqui também no Brasil, do youtuber Monark, que perdeu contratos, programa e reputação após declarações polêmicas. O debate poderia ser mais sobre limites da liberdade de expressão, mas se tornou pura aniquilação pública. É importante esclarecer aqui que eu não estou dizendo que tanto a escritora quanto o youtuber estavam certos em suas falas. O foco não é o conteúdo das opiniões, mas a lógica do espetáculo punitivo da sociedade. Nietzsche nos ajudaria a ver, muitas vezes, que o cancelamento não busca justiça, busca nivelar, controlar, vingar-se. É o triunfo da moral de rebanho sobre o espírito livre. Mas o que Nietzsche chamava de uma crítica trágica, estética, afirmativa, uma crítica que afirma a vida, desaparece no cancelamento. Aqui temos um tribunal sem rosto, sem jurisprudência. O crime não é só o erro, é o fato de alguém pensar fora do script. Cancelar não é corrigir, é apagar, é tornar-se relevante pela extinção alheia. É uma ortodoxia vigilante de olhos esbugalhados. Nietzsche diria: isso não é criação, é pura negação. É virtude que se alimenta da destruição. Outro traço do cancelamento é a busca por pureza moral. Por exemplo, um tweet de 10 anos atrás, um comentário pego ali fora de contexto e pronto. Essa é a condenação decretada. Mas Nietzsche também desprezava a pureza. Para ele, a vida é contradição, é instinto, é ambiguidade. Exigir coerência absoluta de sujeitos trágicos é crueldade disfarçada de a voz do povo é a voz de Deus. Num tempo obcecado por coerência, quem aceita sua própria ambiguidade se torna perigoso, ou seja, o comedimento, se assim podemos chamar, é a diretriz. E uma coisa injusta também é que no cancelamento não é preciso que seja algo real. Basta aquele print ali fora de contexto
Pronto, a fogueira está acesa. A eternidade virou armadilha semiótica, ou seja, palavras que prometem infinito, mas só servem para aprisionar no discurso. A memória virou arquivo judicial, não lembrança viva, mas prova contra você num tribunal perpétuo. E a indignação virou recurso renovável, mastigada em público, reciclada em hashtags, esquecida no dia seguinte. Nietzsche já dizia, a justiça é muitas vezes vingança refinada. O algoritmo decide o cardápio da indignação. Eu convido você agora a pensar. Alguma vez você já passou por isso? Aquele medo de postar já pensando na repercussão daquilo? Você alguma vez já foi cancelado? Acredito que todo mundo, pelo menos alguma vez, por alguma pessoa, já foi. Pense. Friedrich Nietzsche nos ajuda a ver o motor oculto do cancelamento, o ressentimento, a moral de rebanho, a inveja travestida de compaixão, mas falta entender como esse ressentimento ganha forma e se espalha de modo tão eficiente. E é aqui que Michel Foucault entra em cena. Em Punir e Vigiar, Foucault descreve a passagem das sociedades do suplício, onde o poder era visível, encenado em praças públicas, para as sociedades disciplinares, onde o poder é invisível, difuso, internalizado. O símbolo disso é o panóptico. É a prisão idealizada pelo filósofo Jeremy Bentham. Para quem está acompanhando no YouTube, eu vou deixar uma foto aqui para que vocês possam conferir como que é o panóptico, mas eu farei a descrição. Imagine um prédio circular, no centro, uma torre escura com um olho oculto. Mas não tem nada a ver com aquele olho de Sauron do Senhor dos Anéis, hein? Se é que você pensou nisso. Este olho, construído com vidros escuros, ele tem persianas, cortinas ou aberturas que permitem ver sem ser visto. Ele então tudo vê, mas nada se mostra. Com celas ao redor da torre, com as pessoas lá expostas, sempre diante desse olho do vigia. O detalhe perverso é o seguinte: o detento nunca sabe se está sendo observada, e pelas celas é possível ver uns aos outros. Então o poder não está no olhar em si, mas na incerteza. É assim que o panóptico transforma o detento em seu próprio carcereiro. Existe até o delator do outro. Guardem essa informação. O resultado é devastador. Cada preso acaba vigiando a si mesmo, pois nunca sabe quando está sob o olhar. E o Foucault nos lembra, abre aspas, o poder está em todos os lugares, não porque englobe tudo, mas porque vem de todos os lugares, fecha aspas. Então, se tratando do cancelamento, este é o ponto crucial, porque ele não precisa de um juízo oficial. Não há um tribunal com regras claras. O que há é uma rede de poder difusa. Cada usuário, cada clique, cada compartilhamento se torna parte da engrenagem. Este é o tribunal sem rosto, e por isso mesmo ele é onipresente. Nas redes, todos sabemos que estamos sob vigilância constante. Não sabemos quem nos observa, mas sabemos que estamos sendo observados. É por isso que nos policiamos. Antes mesmo de falar, já pensamos: e se isso for mal interpretado? Mas e se viralizar? E se eu for cancelado? Esse medo gera o que Foucault chama de normalização. Não é preciso proibir nada oficialmente. Basta o risco do olhar coletivo para que cada um se alinhe à norma dominante. Voltando aqui no panóptico, eu me fiz a pergunta: por que haveriam delatores em uma situação como essa? Então o preso pode delatar o outro por recompensa, medo ou interiorização da norma. Na internet, os motivos não são tão diferentes assim do panóptico. Vejam, a recompensa. Quem cancela alguém pode ganhar curtidas, seguidores, status moral. A delação digital é convertida em capital simbólico. Pode ser também por medo. Muitos atacam ou se alinham ao cancelamento com receio de serem os próximos a sofrer as represálias. É a lógica do se eu não falar nada, vão achar que estou de acordo. E tem também a interiorização da norma, que aqui é o ponto mais Foucaultiano, que o sujeito passa a acreditar que vigiar e expor o outro é um ato de justiça, de fazer o certo. A disciplina se infiltra no próprio desejo, no modo como a pessoa se vê moralmente autorizada a policiar o comportamento alheio. No fundo, a lógica é a mesma. O panóptico físico precisava de uma torre escura. No panóptico digital,
precisa apenas de uma timeline. A vigilância não é mais feita de cima para baixo, mas entre iguais, horizontalmente. Cada um vigia, delata e pune o outro numa engrenagem sem centro visível, mas com efeitos tão ou mais poderosos que na prisão. No panóptico digital, não é o Estado que cala. Somos nós mesmos que calamos uns aos outros e essa autocensura, como eu já disse, em acordo com a normatização. Estamos fazendo aqui então um exercício, né, pessoal? Podemos então dizer que Nietzsche diria que o cancelamento é a moral do rebanho. Foucault mostra que esse rebanho já não precisa de pastores, se vigia sozinho. No cancelamento, a confissão se tornou uma performance pública, mais do mais. Não é mais apenas redimir o erro, mas encenar o pedido de desculpas diante da multidão digital. E, paradoxalmente, muitas vezes essa confissão não redime, não liberta. É apenas mais um capítulo do espetáculo disciplinar em que o sujeito expõe a si mesmo. E há ainda uma camada nova que Foucault não viveu, mas que podemos pensar a partir dele. O algoritmo. Ele é como um novo vigia invisível do panóptico. Decide o que viraliza, o que some, quem é elevado, quem é arruinado. É um tribunal sem ética, sem memória, que escolhe o cardápio da indignação. Se o filósofo do martelo nos mostrou que o cancelamento é fruto do ressentimento e Foucault nos revelou a vigilância e a punição difusa, a psicologia nos permite abrir a caixa preta desse comportamento, entender por que cancelamos, quais as consequências disso para o indivíduo e para a sociedade. A psicologia, então, nos ajuda a enxergar por trás do espetáculo moral da cultura do cancelamento. Primeiro, é preciso compreender que não estamos diante de uma simples recusa ou boicote. O cancelamento é mais do que parar de seguir ou criticar uma fala. É submeter alguém a um tribunal popular, onde não há contraditório, onde não há defesa, mas apenas a intenção de expor, vexar, desqualificar publicamente. Como diz a psicóloga Paloma Ujakov, abre aspas, o problema é que não se cancela a fala, mas o indivíduo inteiro, fecha aspas. E não se trata mais de discordar de uma ideia, mas de riscar uma pessoa da comunidade como se ela fosse um erro a ser apagado. Por que esse gesto se tornou tão atraente? A psicologia social sugere que o cancelamento funciona como um atalho para o status. Pesquisa publicada no European Journal of Social Psychology aponta que o status sociométrico, sendo respeito e admiração, é ainda mais importante do que o status econômico. O curioso é que boas ações levam tempo, esforço e quase sempre passam despercebidas. Já apontar a culpa de alguém é imediato. Como explica o psicólogo Ricardo Chagas, abre aspas, as pessoas demoram para reconhecer atos de bondade, mas são rápidas para atribuir culpa moral. Fecha aspas. Assim, quando alguém cancela, sobe alguns degraus na escala social, ao mesmo tempo em que empurra o outro para baixo. É como se fosse mais fácil parecer uma pessoa boa não fazendo o bem, mas punindo os maus. Então, pessoal, podemos ver aqui que este mecanismo psicológico ele faz uma ligação direta com o bloco que fizemos sobre Nietzsche. Continuando aqui, este mecanismo também gera laços sociais. Cancelamento cria o que podemos chamar de uma solidariedade distorcida. Um grupo se une não em torno de um projeto comum, mas do prazer de destruir o alvo. Encontrar inimigos dá coesão, recruta seguidores e distingue os dissidentes. A psicóloga Paloma chega a dizer que há um, abre aspas, flerte com o sadismo, fecha aspas. Uma sensação de poder e superioridade que pode esconder inveja ou frustrações pessoais. Veja aí, a raiz que Nietzsche explica. E, paradoxalmente, quem cancela hoje pode ser cancelado amanhã. A ascensão é rápida, mas a queda também. Basta um deslize e o jogo vira. As consequências para quem é cancelado são devastadoras do ponto de vista psicológico. Não falamos apenas de críticas, mas falando de sujeitos de carne e osso que choram, que sofrem, que sentem. Então, os sintomas depressivos, ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, abuso de substâncias, isolamento social. Muitos se recolhem, abandonam as redes e alguns chegam a relatar ameaças de morte contra si e suas famílias.
Vamos lembrar aqui o caso da cantora Carol Conká, pós sua participação do Big Brother Brasil, ilustra bem este impacto. Ela teve perda de contratos, queda brusca na reputação, uma profunda crise emocional, com relatos de sintomas depressivos e isolamento. Queria dizer mais uma vez que não estamos aqui para fazer nenhum juízo de valor sobre os fatos que estão sendo apresentados. Não é apenas o cancelado que sofre. A própria psicologia do cancelador precisa ser olhada de frente. E quem é essa pessoa que se sente no direito de destruir alguém com frases no Instagram? Muitos haters passam o dia inteiro dedicando energia psíquica a falar mal da vida alheia. Na psicologia, sabemos que isso é sinal de sofrimento e não de saúde. Gente que precisa de ajuda, mas que encontrou na internet um palco para projetar sua raiva. E aqui há um paralelo com bullying. O cancelamento pode ser visto como uma versão em massa do bullying virtual. Ambos têm a mesma raiz: agressão, desvalorização do outro, a tentativa de afirmação pela violência simbólica. O problema maior é o efeito coletivo, o medo do cancelamento como resultado: menos debate, menos diversidade de pensamento. A cultura do cancelamento, ironicamente, produz exatamente a falta de diálogo que ela diz combater. Ao invés de aprimorar o discurso, mina-se a liberdade de expressão, instala-se a polarização. Como provoca a psicóloga Paloma? Abre aspas, não fale o que você pensa se isso não concorda com o que eu penso. Olhe a posição que eu me coloco como cancelador. Fecha aspas. Então, o que sobra? Abraham Lincoln dizia que apenas quem estava disposto a ajudar tinha o direito de criticar. Essa é a chave. O que importa não é apenas o conteúdo da crítica, mas a intenção por trás dela. Se a intenção é construir, ela pode ser dura, mas será fecunda. Se a intenção é destruir, mesmo a palavra mais polida se torna um veneno. E talvez seja aqui que precisamos reeducar não apenas as redes, mas a nós mesmos, pais, filhos, educadores. Se não ensinarmos limite, respeito e responsabilidade desde cedo, continuaremos alimentando uma geração que acredita ter o direito de aniquilar o outro com um clique. Então a psicologia nos propõe um caminho aqui, uma saída. A empatia, lembrar que atrás do celular há uma pessoa de carne e osso. Perdão e segunda chance. Não carregar o peso de destruir o outro. Perdoar não é conviver, mas libertar o ressentimento. Olha o ressentimento de novo. Educação para o respeito. Começa em casa, na família e não na internet. Responsabilidade digital. A internet não é terra sem lei. Crimes virtuais são punidos. Assim vimos Nietzsche falando do ressentimento, Foucault da estrutura de poder, com a psicologia, o funcionamento motivacional. E o resultado? Uma engrenagem em que ser virtuoso é menos importante do que parecer justo, e onde a ascensão social pela culpa alheia convive com a ameaça constante de cair no mesmo tribunal. Foi longo este bloco da psicologia, então já vou fazer aqui um resumo que a psicologia nos mostra da cultura do cancelamento, que é um ritual de status rápido para o cancelador, um trauma real e devastador para o cancelado, um atalho distorcido para reconhecimento social sustentado em ressentimento, um campo de ódio coletivo que mina a diversidade de opiniões e empobrece o debate. Uma chamada urgente à empatia, ao diálogo e à educação como antídotos. A cultura do cancelamento é uma atualização, com o Wi-Fi, dos antigos puritanismos e linchamentos públicos. O moralismo histérico, que muda de alvo toda semana, mas mantém a mesma fúria. Nietzsche diria, é a vitória do rebanho. Foucault completaria, é a disciplina perfeita onde nem precisamos mais da polícia. Cada um vigia a si mesmo. E você, já cancelou alguém? Quantas vezes apagou uma opinião não por convicção, mas por receio do olhar coletivo? Pense. Trazendo aqui agora o resumo para a fixação com palavras-chave. Vamos ver se você ficou atento ao decorrer do episódio. Friedrich Nietzsche. Ressentimento, moral de rebanho, tribunal sem rosto, pureza cruel e eterno retorno cínico. Para Foucault, panóptico digital, vigilância difusa, normalização, confissão, algoritmo como vigia.
Psicologia, busca de status, vínculos distorcidos, silêncio coletivo, vulnerabilidade do cancelador, proximidade com bullying e haters. Indicações culturais para quem quer se aprofundar neste mergulho. O livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, é essencial para entender como o poder se infiltra em nossos corpos e discursos, antecipando o que hoje já chamamos de cancelamento digital. Esse está na minha lista. Tem um artigo, A Cultura do Cancelamento, explicada por Nietzsche, revista Bula, de 2025 aqui, uma leitura afiada e provocadora. Eu usei parte deste material para elaborar aqui o meu. Tem a entrevista da Rádio Hora, quadro Papo de Psicóloga, com a Paloma Ojakov. Vídeo do YouTube do Ricardo Chagas, A Cultura do Cancelamento explicada pela Psicologia. E a série Black Mirror, o episódio 6 da temporada 3, Hated in the Nation, mostra como a fúria coletiva amplificada pela tecnologia cria mecanismos de punição impiedosos. Estou encerrando aí mais um episódio. Antes eu queria pedir para que vocês nos avaliem com 5 estrelas no Spotify, que assista no YouTube ou no YouTube Music, que compartilhem, que comentem. Assim, torna este trabalho ainda mais relevante na internet. Vocês sabem como que isso funciona e eu agradeço a colaboração de vocês. Então, Nietzsche nos alertou, onde há moral, há poder. Sua crítica não mira indivíduos cancelados, mas o moralismo ressentido, a virtude histérica do rebanho que ruge em nome da pureza. Foucault acrescentou, onde há poder, há vigilância, e hoje vivemos num panóptico perfeito, sem torre, sem guardas, mas alimentado por nós mesmos. Clique após clique, olhar após olhar. O vigia somos nós. A psicologia nos mostra onde há vigilância e acusação há feridas psíquicas, tanto no acusado quanto no acusador. O perigo é transformar o espaço público em tribunal sem contraditório, onde todos são juízes e réus ao mesmo tempo. A saída talvez esteja menos no cancelar e mais no dialogar, ouvir, compreender e sim, quando necessário, criticar, mas com a intenção de construir e não destruir. Porque, no fim, como lembrava Abraham Lincoln, apenas quem estava disposto a ajudar tinha o direito de criticar. É uma honra ter vocês aqui comigo. E lembrem-se, entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal.